Oi, pessoal. Antes da gente voltar àquele nosso assunto, socialismo e comunismo, eu queria falar de outro ismo. Um ismo cuja terminologia surge ali no século XIX, início do século XIX, mas o pensamento existe desde o século XVII. Portanto, precede o marxismo. Né? Então, Marx leu desses caras, desse pensamento, que é o liberalismo. Agora, o substantivo liberalismo não nos é tão difícil, né? Não nos confunde. A grande questão é o adjetivo liberal, o que vem a ser um liberal. Ah, liberal é meu primo que vai na marcha da maconha, é minha prima que coloca os peitos para fora na marcha das vadias. Ah, é a avó deles que foi na marcha da família com Deus pela liberdade. A avó de vocês. Veja, os seus primos são muito legais. Se eles forem liberais, certamente eles são liberais libertários. Mas né, não é bem assim. A terminologia não é usada sempre dessa forma. Nós não somos donos das palavras. É a primeira coisa que eu tenho para dizer. Veja, você não tem que ser um chato. Mas se alguém falar para você que é liberal porque foi na marcha da maconha, não vai você falar, ai, você não sabe o que é liberal. Como você quer ser um liberal se você não sabe o que é o liberalismo? Porque o liberalismo é uma doutrina política que tem como fundamento a manutenção da propriedade privada e a defesa do capitalismo. Veja, tudo bem, é isso, mas você não precisa ser chato, né, para fazer essa discussão. Até porque o liberalismo tem muitas outras coisas para falar. Né? Agora, o liberal é realmente um adjetivo complicado. Né? Normalmente se fala liberal anticonservador. E aí você vai ver na história, né, por exemplo, tem a Aliança Liberal do Getúlio Vargas. Por que era Aliança Liberal? Né? Porque era contra o conservadorismo ou porque ele queria finalmente fazer uma revolução liberal no Brasil, né? Porque há quem diga que a Revolução de 30 foi a nossa Revolução Francesa. Enfim, né, o Partido da Frente Liberal, que veio da Frente Liberal, que foi uma junção ideológica contra a candidatura do Paulo Salim Maluf e a favor da candidatura de Tancredo Neves ali ao colégio eleitoral em 85. Por que esse uso do liberal? Você vê que até os partidos deixaram, né? O PFL deixou de chamar Partido da Frente Liberal e passou a se chamar Demo, né, os democratas. Tem o PL também, que virou PP, né, o Partido Liberal virou Partido Progressista. Então, o liberal é realmente um adjetivo que nos atrapalha, que nos confunde. Então, vamos entender direito o que é liberalismo, e aí, quando você usar esse adjetivo, você deixa claro do que você está falando. Tem que deixar claro. Né? Se fala que vai na marcha da maconha, a gente sabe o que esse adjetivo quis dizer. Mas tem a outra possibilidade, que é de seguir o liberalismo. E aí você tem que perguntar, liberalismo de que época, de quando, como, né? Se é fã do Milton Friedman, né? Leo Friedman, Ramon Aron, né? Quem que é o seu liberal aí preferido? Né? Ou na sociologia, o Norberto Bobbio, que eu citei esses dias no outro vídeo. Agora, olha só, eu falei ali que o liberalismo, de certa forma, é base para o marxismo, né? É de certa forma mesmo. Em 1776, o Adam Smith escreve A Riqueza das Nações. O Adam Smith não se auto-intitulava liberal, nem o John Locke, que é o pai do liberalismo ali no século XVII. Quando Smith escreve, tem uma parte do Riqueza das Nações que ele diz o seguinte, que os interesses do burguês e do empregado são diferentes. Você fala, é nova. Sim, mas veja, ele teorizou isso, né, no século XVII, no século XVIII, né, 1776 é século XVIII. Ele teoriza dizendo o quê? Que o interesse do empregado é ganhar o máximo possível.
E o interesse do burguês é pagar o mínimo possível. Que do mesmo modo que o empregado deve se unir para aumentar o salário, né, para conseguir esse máximo salarial, o burguês, né, que no caso eram os... Ele viveu a Revolução Industrial, mas não se falava em indústria ainda, né, ele fala de fábricas, né. O dono da fábrica, eles, todos os donos de fábrica, deveriam se unir para impedir que o salário aumentasse, né, para pagar o mínimo possível. Então veja, ele já está falando de luta de classes sem usar a terminologia, que é o Marx que vai usar posteriormente. Ele sabia, né, que o lucro do empregador era justamente a força de trabalho, era justamente o que o trabalhador fazia com a matéria-prima. Então ele tinha, o Adam Smith já tinha essa consciência, né? E todos esses primeiros liberais, eles vão ser os grandes inspiradores para a Revolução Francesa, antes para a Revolução Gloriosa da Inglaterra, para a independência dos Estados Unidos, né? Então, enfim, eles são muito importantes, né, teoricamente, né, são teóricos dos revolucionários ali de 1789. O José Guilherme Melchior, que eu gosto muito da literatura dele, ele diz o seguinte, que há quatro épocas, né, quatro etapas do liberalismo. A primeira é essa, os clássicos, né? Há uma segunda geração liberal que tem medo da democracia. Eles tinham medo da tirania da maioria, justamente porque a Revolução Francesa acabou produzindo muitos mortos, tal, então havia esse medo. Há uma terceira geração, que é a geração do Keynes. O que o Keynes falava? Né? Que havia uma necessidade de intervenção do Estado, porque os liberais obviamente são contrários à intervenção do Estado, na economia, para contenção da pobreza. Né? O Keynes é o economista que atua ali no pós-crack da Bolsa de Nova York. Né? O keynesianismo, né? Essa intervenção do Estado para garantir um bem-estar social. Há também uma quarta geração, que é a geração da escola de Chicago, do Milton Friedman, da escola austríaca. O que a gente precisa deixar claro é que mesmo que alguns liberais proponham a intervenção do Estado na economia, por exemplo, o próprio Adam Smith, ele fala que os mais ricos têm que pagar um imposto maior do que os mais pobres. Paine, se não me engano, ele fala também no direito agrário que há uma necessidade muito grande de se cobrar impostos, né, principalmente sobre herança. Milton Friedman, né, o liberal ali da escola de Chicago, ele vai falar que tem que ter um imposto de renda negativo, né, para que o pobre receba uma renda mínima, né? Há essa discussão. Agora, seja o que for, né, ele sempre, todo liberal defende a propriedade privada e defende a economia capitalista. Não tem como, né, você ser liberal e ser contrário à propriedade privada. Quem é contrário à propriedade privada são os socialistas, né, como a gente bem viu. Os socialistas, essa é a grande diferença, inclusive, né, dos socialistas e dos liberais, né? Eles acham que não tem liberdade se não houver igualdade. Os socialistas defendem a liberdade, sim, mas desde que haja igualdade. A igualdade é mais importante. Quando eu falei de direita e esquerda, eu falei um pouco disso, né? Enquanto que os liberais acham, inclusive, que a igualdade em muitos casos atrapalha. O meu pai, que era comunista, ele dizia o seguinte: que liberdade o pobre tem de entrar no McDonald's e escolher, ter a liberdade de escolher entre o 1, o 2, o 3, o McLanche Feliz e o Hike Park. Né? Não tem essa liberdade. Liberdade é arroz e feijão na mesa, lembro do meu pai dizendo isso. É muito interessante a gente ter essa leitura correta. E muitas outras coisas precisam ser ditas, né? Os liberais, historicamente, apoiaram
autoritarismos, né? Apoiar o liberalismo, na verdade, quando ele surge, ele é para quem? Ele é para o homem branco, adulto e livre. Então, a liberdade é para os homens livres. Que liberdade é essa? Liberdade do comércio, né? Desde a hora que surge é esse posicionamento. Inclusive o John Locke foi acionista de uma empresa escravagista. Então, ali eles embasam, de certa forma, a escravidão ali no século XVI, XVII, né? O pensamento, ele não impede isso, né? Não impede que se apoie esse momento tão obscuro da história, né? E veja, o grande liberal da América do Sul é o Augusto Pinochet, o ditador que em 1973 deu um golpe no Chile. Né? O Pinochet, ele é um liberal, ele vai usar a escola de Chicago, que é a mesma escola do atual ministro da Economia, hoje chama ministro da Economia, né? Até bem pouco tempo só chamava, até agora só se chamava ministro da Fazenda. Mas o Guedes e o Pinochet sempre defenderam o Milton Friedman, sempre foram fãs da escola de Chicago. O Pinochet é anterior, o liberalismo dele é anterior ao da Margaret Thatcher e do Reagan. Né? Acho que a Thatcher é que era pinochetista e não o Pinochet que era thatcherista, né? Como se falava. Isso aí, espero que tenha facilitado um pouco, né? E por favor, seja tolerante com quem fala que liberal é, sei lá, né, poder dormir com o namorado, a menina que pode dormir com o namorado em casa, é o pai da menina que deixa a menina dormir com o namorado em casa. Seja tolerante, porque o liberal é tolerante. Por isso que o liberal mesmo não defende um governo como o atual do Brasil, né? É a favor da tolerância, da pluralidade de ideias. Isso é o liberalismo.